Igreja Bíblica, parte 34. Afundada por Cristo, a original. Coisa linda. Nós vamos que vamos. Paramos. 1 Tessalonicenses. Não, agora é 2 Tessalonicenses 3:2. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha aí, abençoado. Olha a eleição aí. Paulo nos alerta para que sejamos livres de homens libertinos, contrários aos bons costumes, devassos, religiosos, que ensinam outro evangelho sem ser o da graça de graça. Maus, mentirosos, gananciosos, manipuladores, etc. E ainda nos revela que a fé em Cristo e no evangelho da graça de graça não será para todos. Alguns apenas, a minoria, terá os olhos iluminados para este lindo e libertador evangelho, amado. São poucas pessoas que vão se libertar da religião e vão ter o entendimento do evangelho da graça de graça. Segunda Tessalonicenses 3:6-15. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Yahshua, o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, de Paulo, de Cristo, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, Cristo e Paulo, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Igualzinho hoje em dia, né? Brincadeira. É possível, gente. Lendo a Bíblia, é fácil. Assim que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver logo que os religiosos estavam muito enganados, foram enganados, estavam enganando por maldade, por sofisma, paralogia. Não porque não tivéssemos autoridade, Paulo falando, tá? Mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Eita, lelê. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, pedindo dinheiro, pedinte. Os religiosos parecem pedinte. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Yahshua, Emmanuel, Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Apesar dele não ser meu irmão, ainda também não sei, né? Vou admoestar ele como irmão, que ele pode ser um irmão que no futuro vá ter um entendimento do Evangelho da Graça. Mas se ele continuar com religiosidade, tem que me afastar dele. Paulo nos orienta a não conviver com irmãos que andam desordenadamente, ou seja, que diz que entendeu o Evangelho da Graça de graça, até saiu do sistema religioso, mas com suas práticas diz o contrário, que não entendeu o Evangelho da Graça. Por isso, temos que estudar muito a vida de Cristo e Paulo, pois foram os únicos que fomos chamados a imitá-los. Primeiro a Paulo como um ser humano, como nós,
Assim como ele, Paulo imitava a Cristo. Paulo até tinha a autoridade de ser sustentado pelos cristãos próximos a ele, mas resolveu não ser pesado a ninguém trabalhando noite e dia. Provavelmente vendendo tendas, o que fazia profissionalmente, para servir de exemplo para todos os cristãos que fossem ter o chamado também de divulgar o evangelho da graça de graça. Paulo também dá uma palavra dura para cristãos que não queriam trabalhar, que se não querem trabalhar, que não comam também, que todos trabalhem com sossego e comam do próprio pão. Não cansemos de fazer o bem. E caso alguém desobedeça o evangelho da graça de graça, ensinado e divulgado por Paulo ou outro, qualquer cristão que ensine e divulgue em larga escala o evangelho da graça de graça, notemos os tais religiosos e pessoas que se dizem da graça, mas que estejam desviados dela. Então notemos essa galera. E não nos misturemos, convivamos com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhamos como inimigo, mas admoestemos este como um irmão. Se ele se arrepender dos seus erros, então podemos voltar a conviver. Glória a Deus. 1 Timóteo 1, 4. Paulo, apóstolo de Yahshua, o Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Yahshua, o Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Paulo, o apóstolo de Cristo, segundo o mandamento de quem? Quem chamou Paulo e o ordenou a divulgar e ensinar o evangelho da graça de graça mesmo? Será que foi algum líder religioso? Não, claro que não. Foi o único mestre e pastor que temos nós cristãos remanescentes, Cristo. Escreve a seu filho na fé, que ouviu de Paulo este lindo evangelho e seus olhos foram iluminados para o entendimento dele. Paulo pediu a Timóteo que, em sua ausência, ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinasse outra doutrina que não fosse o evangelho da graça de graça, pois muitos estavam se deixando levar por outros ensinos, de fábulas, genealogias intermináveis, dogmas religiosos, filosofias vãs, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, no amor, na liberdade em espírito e, em verdade, no fardo leve, como Paulo sempre fazia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha aí. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Paulo nos ensina que o amor é o maior dos mandamentos, assim como um coração puro, boa consciência e fé não fingindo em Cristo e em seu evangelho da graça de graça, que desviando-se alguns, religiosos e que se dizem da graça, mas misturam também filosofias vãs, tradições próprias, entendimentos próprios, maçonaria, etc., se entregaram a vãs contendas querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Muitos se perderam, muitos querem aplausos, tanto os religiosos, querem o dinheiro e o tempo das pessoas, assim como tem alguns da graça que falam até que não quer o dinheiro, mas quer o tempo, quer atenção, quer se dizer líder. Então temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Já estou dando a dica aí em vários vídeos aí de como identificar o homem de Deus.
1 Timóteo... Tá. 1 Timóteo 2, 1, 4. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer, mas ele sabe que os filhos já estão salvos. Pode ser que tenha alguns que ele quer que vai ter filho do homem, né? Então vai poder cair a ficha dele algum dia. Os filhos todos vão cair a ficha algum dia. Paulo nos orienta a orarmos por todos os homens da terra, principalmente pelos reis, governadores e todos que estão em eminência, que têm voz política, empresarial e destaque, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é agradável diante de Deus. Apesar de ser difícil mudar a mente de líderes da cúpula, devemos ainda assim orar por estes, pois Deus quer que todos os homens se salvem, porém sabemos que a minoria será salva, infelizmente. Salva deste sistema de matrix política, religiosa, hedonista, consumista, desenfreada. Creio que existam os eleitos e os que não são eleitos, porém que são dadas oportunidades destes não eleitos de se salvarem pela descoberta e entendimento do Evangelho da graça divulgado por manos remanescentes cristãos que já alcançaram este entendimento. Portanto, cristão não deve se envolver com política, mas apenas orar por este, já que nossa pátria espiritual não é daqui. Devemos cumprir com nossas obrigações como cidadãos do bem, cristãos que somos, sem envolvimento como muitos que se dizem cristãos vêm se envolvendo. Não é bíblico e vontade de Deus isso. Cristo, Paulo e outros não se envolveram com política, apenas oraram pelos governantes. Manifestação fizeram apenas contra líderes religiosos que estavam aprisionando o povo às suas falsas autoridades espirituais, assim como acontece hoje com toda a religião. É isso aí, amado. Não devemos nos envolver com política, porque nossa pátria não é daqui. Se nós, que somos brasileiros, formos para os Estados Unidos, vamos poder se envolver com política lá? Não, porque nossa pátria não é de lá. Mesma coisa com o reino de Deus. Nossa pátria não é daqui, é do reino de Deus. Então não tem que me envolver com política. Tem que orar por eles, para que sejam pessoas do bem, que não sejam do mal, vamos dizer assim, né? Que oprimam o pobre e as pessoas do povo. E só. Fazer a nossa parte, ser bom cidadão, dar bom exemplo para as pessoas. E tentar fazer a corrente do bem, para que outros também sejam do bem. E espirituais. Quanto mais espiritual nós formos, quanto mais remanescente cristão nós formos, mais cristãos nós seremos. E mais o mundo ficará melhor. Até o próximo vídeo, amado. Querendo o Pai.